Saudações, pessoal da Guarda. Muito bem. Qualidade de vida envolve vários aspectos, não é verdade? Atividade física, cuidado com as coisas, com o consumo, o que se come, o que se bebe. E o assunto de hoje é, acredito eu, de extrema importância, porque eu estava conversando antes com o nosso convidado. E o doutor Luiz, que está conosco, muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado, aqui com a Márcio, gente. muito obrigado. E vai falar conosco de um assunto, doutor, eu não estou exagerando, é muito importante que você tenha a nos dizer. Sim, hoje a obesidade, ela mudou o conceito, graças a Deus, que as pessoas têm. Antes você aceitava que uma pessoa, a pessoa é obesa, é gordinha, vamos dizer assim, como uma coisa normal. E não é, obesidade é uma doença. Existe uma coisa chamada CID, Classificação Internacional de Doença. E a obesidade é classificada como uma doença. Então as pessoas sempre tratavam a obesidade como uma coisa assim, olha, eu sou hipertenso, eu sou diabético, meu joelho está ruim, meu fígado tem gordura, eu não respiro direito, eu não durmo. E achavam que isso era simplesmente uma consequência da vida. Esqueciam que a doença primária, a mãe de todos esses problemas, era a obesidade. E a gente tratava as causas, mas não buscava, tratava os sintomas, mas não buscava a causa. E a causa é a obesidade. Hoje, graças a Deus, existe uma preocupação. Hoje nós temos mais de, diria que 60% da população mundial está acima do peso. E já 25%, ou seja, 1 em cada 4 pessoas são obesos, ou seja, são doentes. E essa doença precisa ser tratada. Um em cada 4 pessoas? Sim. 1 em cada 4 pessoas tem obesidade. E às vezes a gente se surpreende, há uns 10, 12 anos atrás, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente não conhecia, nem o Ministério da Saúde conhecia o tamanho da gravidade. E aí nós conseguimos, aí, como tudo no Brasil, muita dificuldade, conseguimos fazer uma pesquisa nacional, onde em todas as capitais do Brasil, em todas as regiões, nós fomos mapear. Um entrevistador entrava na sua casa e chegava lá assim, posso lhe entrevistar? Posso. E aí, nesse momento, ele te pesava e media. 58% dos entrevistados souberam que eram obesos mórbidos quando o entrevistador chegou. Porque a pessoa acha que uma obesidade mórbida é uma pessoa que tem que ter 300 quilos. Isso é uma bobagem. Eu posso ser obeso mórbido com 80 quilos, desde que eu tenho 1,40 m. E, de repente, eu não busquei meu tratamento porque eu desconheço que eu sou doente. Então, o desconhecimento da doença é muito grande. E se eu não conheço a doença, eu não começo a me preparar. Hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos uns 8 milhões de pessoas que poderiam e deveriam ser operadas, que estão no estágio mais alto da obesidade, que é a obesidade mórbida. Só que essas pessoas, elas não conseguem operar, primeiro porque São Paulo, que é o estado mais rico que nós temos no país, só 30% da população tem algum convênio médico, ou seja, 70% depende do Sistema Único de Saúde, onde são feitas cerca de 7, 8 mil cirurgias por ano. Como é que eu fecho essa conta? Então, as filas do serviço público para essa cirurgia, elas são de 10, 12, 15 anos. Uma pessoa que entrar hoje, ela vai conseguir ter o tratamento daqui 15 anos. Só que nesse meio tempo, ela infartou, ela teve derrame, o joelho dele arrebentou, ela teve que colocar uma prótese no joelho, uma prótese no quadril, o fígado dela foi se perdendo, ou seja, as outras doenças que vão sendo causadas pela obesidade são gravíssimas. Por isso, quando você falou que o assunto é muito importante, eu acho que hoje é o principal problema de saúde pública no Brasil é a obesidade. O que me assusta também, o pessoal de Guarda que acompanha o programa, sabe que aqui o assunto sempre tem a ver com o bem da vida, com o lado do cuidar da vida. A informação, né? A informação, acredito que acaba sendo a base de tudo para a gente tomar os nossos cuidados, né? Neste assunto, doutor, a gente vê muitas pessoas acima de peso fazendo atividade física, trabalhando, a gente fala, oh, muito bom, mas até onde há essa questão da pessoa estar fazendo uma atividade física sem esse conhecimento do peso, sem ter esse equilíbrio? Então nós temos que tratar o ser humano como um todo. Então se eu sou sedentário, eu estou há muitos anos sem fazer nada, aí eu resolvo nesse final de semana fazer uma caminhada. Esse é o maior perigo que tem. Então primeiro eu tenho que chegar primeiro a um médico e ver se eu tenho condições de fazer exercício. Segundo, eu tenho que ver que tipo de exercício eu tenho que fazer. Existem alguns conceitos, principalmente na obesidade, eu vou para a academia e vou puxar ferro, como as pessoas dizem. Sim. E esse é o principal erro que tem. O músculo pesa. Às vezes eu consigo ver que a minha roupa diminuiu ali um pouquinho, ficou mais folgada, mas quando eu olho na balança e eu não vejo um resultado em quilos, isso desanima.
Então eu já não consigo ter essa situação. Então o exercício para quem quer perder peso é um exercício totalmente diferente do que a gente tem aí. Eu tenho que trabalhar em cima de frequência cardíaca, em torno de 90% da minha frequência cardíaca, que aí eu sei que eu não estou forçando o meu aparelho cardiovascular, mas também não estou fazendo simplesmente um exercício que eu estou me oxigenando. Eu estou queimando gordura. Então o exercício para quem trabalha, para quem quer perder peso, trabalhar em perder peso, é preciso que eu tenha mais frequência e menos potência. É o que a gente chamava antigamente de exercícios aeróbios e anaeróbios. Então seria a esteira, o spinning e esse tipo de situação. Mas às vezes eu não tenho uma condição... Então, assim, é mais frequência do que carga. Do que carga. Importante isso, pessoal. Então é melhor que eu levante 10 vezes, ou seja, 20 vezes 10 quilos, do que eu levantar 10 vezes 20 quilos. Então eu preciso ter mais frequência. Agora também, se eu vou fazer atividade física e eu não tenho uma condição também de estrutura, meu joelho, meu pé, o exercício passa a ser uma coisa que me dói. Além de me doer na alma, porque eu estou acima do peso, eu chego numa academia onde todo mundo a cultura é do corpo, e eu estou acima do peso, eu já não me sinto bem dentro de uma academia. Aí eu vou para uma máquina que não foi feita para uma pessoa do meu tamanho, eu já tenho problema de me colocar no espaço. E terceiro, eu começo a sentir dor. Então é impossível que as pessoas consigam fazer uma atividade física. E aí a gente começa, compra-se o tênis, paga-se a academia, vai a primeira, vai a segunda e não vai. Aí chega uma hora que a pessoa liga lá o stand-by e ela vai deixando as coisas acontecerem. Então é preciso que a gente entenda que a atividade física ela é fundamental para perder peso, junto com a boa alimentação e junto com o apoio médico. Doutor Luiz Vicente Bert, né? Bert. Antes de entrar especificamente na sua área, tem há muitas receitas, digamos, que se vende, muitos produtos aí também para esse universo de pessoas acima do peso, e prometendo aí resultados, né? E como que estão no mercado esses produtos, né? Para o teu olhar, né? Isso daí, como que você pode dizer? O cidadão obeso numa prateleira de mercado, ele está comprando uma ilusão ou ele está realmente comprando algo que vai dar resultado para ele? 90% ele vai estar comprando uma ilusão. E aí é muito simples, vamos voltar para onde a gente veio. Se a gente veio da costela do Adão, se veio do rabo do macaco, não importa o que a gente, né, qual seja a nossa filosofia, a nossa religião. O que eu quero dizer com isso? Quem criou o ser humano, criou de uma maneira diferente dos outros animais. Eu era um bicho fraco dentro de uma estrutura de bichos muito mais fortes. Eu tinha muita dificuldade em sobreviver. Sobrevivência é igual comida. Então, quem me criou me deu duas características que eram diferentes dos outros animais. Uma, que eu vivo com pouca comida. O homem, se você dá uma folha de alface, um tomatinho, jogar um sal ali, ele fica umas 4, 5 horas sem fome. Dá isso para um animal maior, para um cavalo, para um boi, é nada. Então eu consigo viver com pouca comida. E a segunda e maior ajuda que eu tive lá da onde a gente veio e que hoje me atrapalha é uma coisa chamada metabolismo. O que é o metabolismo? Se eu estou em perigo, se eu não me alimentei, se eu estou há várias horas sem comida, o meu corpo pega o meu motor e faz meu motor gastar menos gasolina. Se eu estou bem alimentado, o meu corpo gasta normalmente. Só que eu não tenho controle sobre o meu metabolismo. Isso é uma coisa que é minha, mas eu não controlo. Se a gente tivesse esse controle, nós não teríamos esses 8 milhões de obesos. Que simplesmente falar, vou acelerar meu metabolismo, então eu vou fazer com que eu gaste mais energia, portanto eu posso comer mais e não vou engordar. Só que isso não existe. Então, nós temos um conceito genético que gordura não é uma coisa ruim. Nosso corpo não reconhece gordura como uma coisa ruim. Eu não tinha casa, não tinha cobertor, quanto mais gordura eu tinha, menos frio eu sentia. Eu ficava 3, 4, 5 dias atrás de comida, da onde eu tirava a minha reserva? Da gordura. Quanto maior era meu corpo, mais eu intimidava os outros animais. Então, o meu corpo não reconhece gordura como uma coisa ruim. Primeiro ponto negativo. Segundo ponto, a cada década, até 20 anos, o meu corpo está em desenvolvimento. O meu gasto energético é absurdamente grande. Você pega um moleque, ele come um prato desse tamanho, ele não engorda nada. Dá esse mesmo prato para ele aos 40 anos, vai ser outra conversa. A cada década que a gente vai ganhando na vida, vai ficando mais difícil de perder peso. Por quê? Aos 50 anos, se eu tivesse vivo, se nenhum bicho tivesse me matado antes, eu estaria mais fraco, eu não teria mais tanta força física para buscar a minha alimentação. Então, normalmente, o meu corpo vai, ao passar das décadas, vai economizando. Então, eu tenho do mundo quando eu vi, me criou, porque a gordura é uma coisa boa. Segundo, quando eu vou envelhecendo, a gente vai ficando cada vez mais metabolismo lento. Terceiro, lá atrás, eu comi uma comida, praticamente uma comida de difícil absorção. Por que hoje as dietas da moda, a dieta paleolítica, a dieta disso, a dieta daquilo?
que é isso? Eu tento pegar o alimento com casca, o alimento sem cozinhar, o alimento de uma forma mais natural. Quanto mais natural é o alimento, mais difícil o meu corpo tem de transformar aquilo em energia. Quanto mais desenvolvido, se eu pegar a cana e chupar a cana, eu engordo mesmo se eu comer o açúcar. A cana está ali, é o mesmo, o açúcar saiu daqui, só que aqui está numa forma totalmente bruta e aqui está na forma industrializada. Então essa é a diferença que tem. Então hoje eu tenho um mundo onde nós dois temos, sei lá, já alguma idade. Sim, sim. Quando a gente era moleque, você ia no supermercado, você tinha 10, 12 biscoitos. Hoje você vai no supermercado, você anda no corredor de biscoito, você vê quase 400, outro dia eu contei que são quase 400 marcas de bolacha de todos os tipos, de todas as maneiras. É ruim? Não. É um negócio saboroso, tem um gosto interessante, Sim, só que é extremamente engordativo. Na nossa época não tinha isso. A gente tinha, o mundo era diferente. Nossa alimentação há 40 anos atrás, 30 anos atrás, era muito mais saudável do que tem hoje. Carne, lá atrás eu tinha que correr atrás do bicho, tentar pegar e caçar. Hoje eu ligo, o cara entrega prontinho na minha casa. Então eu tenho um corpo que não reconhece a gordura como uma coisa ruim. Cada ano que passa eu vou ficando mais, minha tendência é engordar. E tem um mundo que não me faz gastar mais energia e me oferece uma comida. Então não adianta, não existe milagre. Nem a cirurgia, que seria o extremo dessa brincadeira, nem a cirurgia é uma maquininha mágica que a gente coloca dentro dos pacientes. Ele tem que entender que a cirurgia ela é 30%, 40% da brincadeira. O resto é ele entender que ele vai ter que mudar os seus hábitos. Então, em qualquer nível de tratamento, seja ele clínico, seja um balão, seja uma cirurgia, eu preciso entender que eu tenho que fechar a ponta de um triângulo. O meu tratamento está em cima, mas a base do meu triângulo é atividade física e reeducação alimentar. Reeducação alimentar não é fazer dieta, é comer direito, é comer várias vezes ao dia. Se eu ofereço comida a cada intervalo do dia para o meu corpo, ele vai achar que eu moro no paraíso. Por que ele vai se preocupar comigo se a cada 2, 3 horas eu estou comendo? Imagina você estar numa estrada e o ponteiro da gasolina vai para a reserva. Aí você fala, pô, não sei onde é que tem um posto. Aí você consegue, quando está acabando a gasolina, você chega no posto. Você abastece, enche o tanque e fala para o cara, ó, tem um galão aqui, enche esse galão. Que eu não sei onde é que tem o próximo posto. Esse galão é a gordura que a gente vai economizando. Então, eu preciso a cada 100 quilômetros pôr um pouquinho de gasolina. Então, se eu entender que qualquer tratamento que eu faça, eu preciso mudar minha maneira de me portar perante a comida, e eu preciso fazer atividade física, aí meus tratamentos poderão dar certo. Se eu confiar só no remédio, só no balão, só na cirurgia, provavelmente eu vou ter um fracasso. O senhor está falando de educação, né? Educação. Uma educação. E no segundo round, doutor Luiz Vicente, então nós vamos entrar nessa área específica. Você falou na cirurgia, né? Sim. Que não é, digamos assim, faz parte desse contexto, né? Você mesmo disse, né? Sim, é uma fase do tratamento, para aquelas pessoas que precisam disso. Qual o número de pessoas obesas no Brasil? Cerca de obesos mórbidos que necessitariam da cirurgia, em torno de 8 milhões. 8 milhões de pessoas. Obesos, 25 milhões. Fantástico isso, hein? A gente retorna, pessoal, em guarda, vamos falar especificamente sobre a cirurgia, e é alguma coisa que ajuda a vida das pessoas, a pessoa tem que se ajudar primeiro, não é isso? Sim, esse é o caminho. Fantástico isso. Retornamos daqui a pouquinho, pessoal. Muito bem, pessoal, em guarda. Acredito que estamos falando de um assunto que acho que em toda atividade da vida depende do nosso passo, não é isso, doutor? Sim. E se eu sou um obeso mórbido, eu procuro pelo doutor Luiz Vicente, eu apresento o meu corpo. Aí, qual o seu olhar para isso, doutor? A primeira coisa que a gente tem que entender a palavra mórbida às vezes assusta as pessoas. Morbidez quer dizer doença. Então é uma doença que traz doença. Então o primeiro conceito que a gente tem que entender é que a cirurgia ela é hoje o único tratamento eficaz para a obesidade mórbida. Vamos imaginar o seguinte, quando eu faço a dieta eu consigo emagrecer, mas depois de algum tempo eu começo a voltar a ganhar peso. Por quê? Vamos supor que isso aqui é meu estômago, isso aqui é o que eu como com peso obeso. Quando eu diminuo a comida para isso, eu consigo emagrecer. Mas com o passar dos tempos, o meu estômago fica vazio. E na minha memória genética, esse estômago vazio quer dizer fome. Então eu começo a desencadear todo aquele mecanismo de autodefesa que nós comentamos no bloco passado. Agora dá uma olhada se eu diminuo o estômago. Entendi.
Então, quando eu diminuo o espaço do estômago, eu faço aquela quantidade de comida, que vai ser a quantidade que eu vou precisar para viver bem, aquele meu novo corpo futuro, que vai ter uma necessidade menor de energia, essa quantidade de comida vai ser a suficiente. E para que isso aconteça, eu preciso fazer com que o meu gen, que na realidade ele pensa que ele está me ajudando, mas na realidade ele está me boicotando. Por um lado eu me mato para tentar emagrecer, Claro. por outro lado meu gen tenta emagrecer. Então quando a gente engana o gen, a gente diminuindo o estômago, esse é o fator da cirurgia. Só que tem um ditado que nós conhecemos bem, que a gente consegue enganar muita gente durante muito tempo, mas a gente não engana todo mundo o tempo todo. Verdade. Aí vem a segunda etapa da consulta, vamos dizer assim. Eu preciso mostrar para o meu paciente que ele, após a cirurgia, mesmo se ele estiver naquele momento mágico, que eu tinha, sei lá, 150 quilos, agora eu estou com 100, todo mundo dizendo que eu melhorei, que eu estou assim, que eu estou mais jovem, que eu estou melhor, ou aquela mulher que queria comprar a calça tal, nessa parte de empolgação, é preciso que a pessoa entenda que eu não posso deixar me levar só pela minha autoestima. Eu preciso entender que eu preciso pagar um preço por isso. E o preço é que eu mude alguns comportamentos da minha vida. A atividade física, ela vai ter que fazer parte. Eu vou ter que queimar um pouco. Porque a pessoa tinha aquele peso porque ela comia isso. Eu diminuo a comida dela, o peso vem até que eles se equilibram, por volta de mais ou menos um ano. E quando ele se equilibra, se eu não tomar cuidado, eu posso, no futuro, essa obesidade ela pode recidivar, ou seja, ela pode voltar no futuro. E para que ela não volte, que ela permaneça controlado e o paciente tenha saúde e qualidade de vida para o resto da vida, eu preciso entender que quando a cirurgia estabilizar, é a atividade física que vai me manter saudável. E eu comer direito, aquilo que a gente falou. Eu comer várias vezes ao dia e eu vou ter que ter uma proporção dentro dos alimentos. Eu vou precisar comer muito mais proteína, carne, peixe, frango, queijo, ovos, um pouco menos as frutas, os legumes, os vegetais, e eu não vou estar proibido de comer um pedacinho de chocolate, um pedacinho de pizza ali. Lógico, eu não posso fazer isso o tempo todo. Então eu preciso entender que eu vou parar de comer com culpa, eu vou parar de ter aquele negócio, olha, eu sei que eu sou obeso, eu vou comer esse pedaço de pizza, eu sei que vai ficar mal. E isso gera até um problema maior para a pessoa, não só emocional, como um problema médico mesmo, que entra na fase emocional, por isso que um dos pilares da cirurgia, antes, durante e depois, é a avaliação psicológica. O paciente precisa não estar pronto, eu posso fazer todos os exames de coração, do pulmão, do rim, do sangue, ele está perfeito, mas será que esse é o melhor momento dele operar, o melhor momento emocional? Então, essa avaliação psicológica ou psiquiátrica é fundamental antes, durante e depois para o paciente. Essa nova vida, nem para que eu não me empolgue demais e nem para que eu fique. Então, é muito importante. A nutricionista e o nutrólogo são importantíssimos também. Ela precisa conhecer a pessoa antes para depois ensinar essa nova reeducação alimentar. Então, você vê que não é simplesmente um médico fazendo. Se eu pudesse dar um conselho para quem vai nos assistir e quer fazer essa cirurgia, procure centros onde existe uma equipe multidisciplinar, no mesmo local, conversando. Porque, de repente, eu, cirurgião, acho que você está apto para operar, mas a minha psicóloga disse que não é o melhor momento. Você não está no momento emocional para tanta mudança. Então, nós temos que esperar um pouco e melhorar a sua situação. Ou então, a minha nutricionista me diz que você ainda não está não entendeu. E a gente precisa dialogar sobre você e qual vai ser o seu melhor tratamento. E, de repente, escolher se eu vou fazer uma cirurgia que eu vou mexer só no estômago, se eu vou fazer uma cirurgia que eu vou precisar mexer no estômago e no intestino. Se eu sou só um obeso, e não estou muito doente, de repente eu posso fazer uma opção. Se eu já sou um obeso, que eu estou metabolicamente alterado, ou seja, meu diabetes está muito ruim, minha pressão, meu colesterol, de repente eu preciso fazer uma cirurgia metabólica, ou seja, uma cirurgia que eu mexa no estômago e no intestino. Porque aí a gente tem uma outra, seria mais 2 horas aqui de conversa, porque hoje a gente atirou na obesidade, mas nós acertamos o diabetes. Hoje, a cirurgia hoje está se mostrando uma importante arma terapêutica para aquela pessoa que é diabético tipo 2, que já está entrando na insulina e não consegue resolver. A cirurgia também consegue isso, mas isso é outra conversa. Luiz, o senhor é médico cirurgião, é específico nesse procedimento da obesidade? Mais ou menos, nós somos de formação cirurgiões do aparelho digestivo e eu me dedico a isso há quase 25 anos. Eu fui um dos pioneiros nessa cirurgia no Brasil. Praticamente quem faz a cirurgia hoje aprendeu com a gente e com pessoas que aprenderam com a gente. Então, a gente tem muitos anos que a gente faz isso. E da cirurgia do aparelho digestivo, nós praticamente nos tornamos cirurgiões bariátricos. Baros vem de pressão, peso, né? E aí criou-se essa cirurgia bariátrica. Mas ela nunca foi uma especialidade, ela era uma área do aparelho digestivo. Há cerca de 1 ano e pouco, a Associação Médica Brasileira,
instituiu que a cirurgia bariátrica é uma área de atuação. Agora é como se fosse uma especialidade mesmo. Existe hoje, já vai ter residência médica em cirurgia bariátrica, então hoje o cirurgião bariátrico está se tornando hoje uma área de atuação que é quase como uma especialidade. Mas, mesmo sem ser uma área de atuação, muitos cirurgiões hoje se dedicam exclusivamente à cirurgia bariátrica, porque hoje a gente precisa estar com uma equipe, né, para pegar esse paciente, prepará-lo, operá-lo bem e depois acompanhá-lo para o resto da vida. Porque a gente diz que a cirurgia, ela começa quando o paciente sai do hospital. Aí que as coisas vão começar. Fantástico. Aqui na região oeste metropolitana da Grande São Paulo, o doutor atua onde, doutor? Por exemplo, o pessoal tem uma referência aqui. Nós estamos falando do quê e da onde, na verdade? Sim, hoje nós somos, através da Redditor, do Hospital São Luís, ele tem um Hospital Sino Brasileiro aqui, ele nos convidou para que a gente botasse essa experiência que a gente tem de alguns anos na cidade de São Paulo, nesse pioneirismo que a gente tem aqui, e viesse trazer isso para a cidade de Osasco. Então, hoje, no Hospital Sino Brasileiro, a gente tem um centro de referência em cirurgia da obesidade, onde tudo isso que eu estou falando, ele vai ser colocado em prática no dia a dia, na preparação, na operação e no acompanhamento desses pacientes. Fantástico. Há quanto tempo está atuando aqui na região? Mais ou menos há 2 meses. A gente está dando os primeiros passos iniciando aqui. Foi muito gratificante. Eu sempre digo que eu fiz grandes coisas. Aí toda hora aparece um novo desafio. E aí eu achei que foi um grande desafio. Já existe um mapeamento aí desse quadro de pacientes aqui, doutor? Hoje, Osasco, aproximadamente, hoje ela tem 5% da população de Osasco hoje é obesa morta. 5%? E a obesidade, vamos deixar os nomes, né? Mas um glorioso ministro da saúde, alguns bons anos atrás, quando eu era presidente da sociedade, eu fui apresentar o problema da obesidade para ele em Brasília. Ele disse, não, deixa para lá, a obesidade é doença de rico. Eu falei, olha, o senhor está errado. A obesidade, ela não pega a classe social. Aí eu peguei a pesquisa, tirei do bolso e você falei, o senhor está vendo aqui, ó, os 2 grupos mais obesos que tem no Brasil é a classe A e a classe E. E quando você pegava em nível intelectual também, vamos chamar assim, não no intelectual, nível de escolaridade, o superior completo e o analfabeto eram os 2 grupos que eram os mais obesos. Ou seja, então o mais culto e o mais rico era igualzinho ao menos culto e o mais pobre. Isso em 2007 foi a primeira pesquisa. Em 2014 eu repeti essa pesquisa. O que aconteceu? A classe C, que foi tão, que colocaram para cima, a classe C ela teve mais dinheiro, só que esse dinheiro que a classe C canalizou para ela não canalizou, ela canalizou em consumo. Aquilo que você falou no começo do consumo. E ela começou a comer mais e mais a fast foods e comer errado. O que aconteceu? De 2007 para 2014, a classe C pulou e passou a ser a classe que o maior grupo de obesos a gente tem. Então, hoje, a obesidade ela é uma doença democrática. Ela não quer saber se é rico, se é pobre, se é culto ou não é culto. Ela pega todas as pessoas. Óbvio que aquele que está lá no topo, ele vai ter uma medicina mais rápida. Ele vai no seu convênio, ele vai conseguir fazer uma cirurgia em 2, 3 meses. E aquele que está aqui na classe mais baixa, de repente vai demorar 10, 15 anos. Doutora, a pessoa fala, mas como é que eu posso fazer esse investimento de cirurgia? Mas pensando assim, quantas pessoas gastam com, sei lá, procedimentos aí, digamos, doméstico, caseiro, de orientação dos avós e tal, e vivem 3 décadas, 4 décadas com esse sofrimento, gastando por algo que não tem. A pesquisa mostrou isso. Vamos pegar um valor de 2007, que é mais fácil. A renda média das famílias, era em torno de R$2.000. E o obeso gastava quase 850 só para tratar a obesidade. Pô, ele ganha 2.000 e pouco. Quase que 40% do que ele gasta é para tentar tratar uma doença que não tem tratamento. Da obesidade. Aí a pesquisa mostrou que 95% desses pacientes eram hipertensos, 80% eram diabéticos, os outros porcentos tinham problemas de joelho. Isso levava a que eles buscassem, pelo menos no Sistema Único de Saúde, 5 ou 6 médicos para tratar das suas doenças. Isso levava a uma quantidade de exames absurdos que isso ia encarecer. E esses caras acabavam gastando, no final da brincadeira, entre remédios e outras coisas, quase que 50% da sua renda familiar. Ou seja, não vai tratar. Como é que ele vai deixar de pagar a escola do filho? Como é que ele vai fazer para deixar de dar comida dentro de casa para tratar a obesidade? Ele vai levando, ainda mais que a obesidade. Eu nem sei se eu sou obeso ou não, eu escuto falar, obeso é aquele cara enorme, de 300 quilos. Então, primeiro, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, ele não sabe que ele é obeso. E é simples, pegue o seu peso,
e divida por 2 vezes a sua altura. Vamos para uma pessoa que tenha 100 quilos, ela pega 100 e vamos supor que ela tenha 1,60 m. Ela pega 100 e divide por 1,6. Dá um resultado. Aí ela divide esse resultado de novo por 1,6. Isso vai dar o tal do IMC, Índice de Massa Corporal. Se esse IMC for superior ao número 40, ele é obeso mórbido. Então, vamos repetir isso daí, pessoal. Pega a sua altura, aí o peso que está mostrando na balança. Isso. Pega o peso da balança, faça 2 divisões pela altura. Pela altura. Aí vai saber... Vai saber o IMC. Se ele for acima de 40, eu sou um obeso mórbido. Se ele for acima de 30, tiver entre 35 e 40, mas eu tiver diabético, hipertenso, com doença do refluxo, com esteatose, gordura no fígado, são quase 30 doenças, eu também sou um obeso mórbido. Eu sou considerado obeso mórbido. Isso é um absurdo, porque é outra coisa que foi criado até pelas seguradoras para que menos pessoas pudessem ter acesso. Que diferença que tem se eu tenho 39 de MC e 40? Então, estamos falando de 4 quilos para lá e 4 quilos para cá. Então, por um número matemático, eu posso não ter um tratamento. Isso é uma coisa que para nós médicos choca muito. Mas o mundo é feito de leis e nós temos que cumpri-las. Enquanto a gente não consegue mudá-las, nós temos que cumpri-las. Então, hoje o que vale no Brasil é isso. Acima de 40, eu sou um obeso mórbido. Entre 35 e 40, desde que eu tenha já alguma dessas 30 e poucas doenças, eu também sou considerado um obeso mórbido. O paciente ele pode procurar pelo doutor sem estar nesse quadro do peso mórbido, ele se sente incomodado com o peso que ele tem. Provavelmente, nesse grupo de atuação, existe também o endocrinologista e o nutrólogo, e a nutricionista. Então, esse grupo, ele não visa unicamente tratar o obeso mórbido cirúrgico. Ele visa muito antes. Eu preciso que as pessoas entendam, até pelo ato de amor, que eu preciso chegar domingo agora na minha casa e não deitar na frente do meu sofá e abrir uma latinha de refrigerante ou de cerveja e pegar um pacote de salgadinho e meu filho vendo aquilo. Porque, vamos voltar para a nossa época, a gente brincava na rua. A gente jogava futebol, a gente empinava papagaio, a gente fazia... Essas crianças não fazem mais nada disso hoje. Então, hoje, como é que eu posso falar para o meu filho fazer atividade física se eu não dou o exemplo? Então, é preciso que a gente comece a mudar dentro de casa. Não adianta esperar o prefeito, o governador ou o presidente. Eu preciso mudar dentro da minha casa, mudar o conceito. Lógico que eu preciso da prefeitura para que me dê uma praça onde eu posso fazer um exercício, que me dê segurança, que eu não vou quebrar meu pé num buraco ou que eu não seja assaltado. Eu preciso que o governo do estado me monte, primeiro, um lugar que o obeso não seja... 14% dos obesos já sofreram um preconceito de médicos. Quer dizer, então esse cara precisa ser bem acolhido, essa criança, no posto de saúde, para que ele possa ser atendido. E depois o governo federal precisa me dar uma condição de pagar melhor para os hospitais dos médicos, para que eles possam fazer mais e operar mais. Doutor Luiz, eu vou precisar que o senhor retorne em uma outra ocasião para dar sequência a essa nossa conversa, não é verdade? Eu acho que é um assunto que a gente tem que trabalhar. Mas assim, eu acho que a gente pudesse deixar como ideia o seguinte, não adianta deixar a coisa chegar lá na cirurgia. Nós já temos 5 milhões, são feitas em torno de 80 mil cirurgias no Brasil por ano, ou seja, 5 milhões e 80 mil, nós temos anos de cirurgia pela frente. Se a gente na pesquisa de 2007 para 2014, o número de obesidade aumentou em 25%. Nós saímos de 3 milhões para 6 milhões. Vou deixar o pessoal da produção, vai colocar na tela o endereço direitinho para procurar o senhor, achar os contatos. Eu agradeço demais, viu, doutor? Foi uma aula aqui para a gente, agradeço bastante. Muito obrigado. Nada, prazer quando precisar, a gente puder falar um pouco. E se alguém conseguiu pegar e mudar a sua vida e não precisar ser operado, ganhamos o nosso dia. Pessoal, nem guarda. Saúde e paz.